Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a liturgia e, de modo especial, o Evangelho da quinta-feira da terceira semana de Páscoa. O Evangelho que é de São João e é continuidade do Evangelho dos dias anteriores, apresenta de novo o diálogo de Jesus com os seus discípulos que tinham participado daquela multiplicação dos pães e dos peixes e eles queriam fazê-lo rei. Jesus se afastou e foi até a sinagoga de Cafarnaum e esses discípulos foram atrás e começou um diálogo sobre o verdadeiro pão, que não é aquele que enche a barriga, mas o verdadeiro pão é Ele, o Senhor Jesus, que ilumina a inteligência e dá sabedoria ao coração e que dá a possibilidade de viver com beleza, com dignidade, com grandeza de ideal, com um ânimo grande, capaz de sensibilidade diante das outras pessoas e de suas necessidades e de seus sofrimentos, enfim, com uma riqueza de humanidade que sem esta familiaridade com Jesus parece muito difícil de encontrar neste mundo. E Jesus fala que esta relação especial com Ele, sim, pode acontecer, mas por causa de uma iniciativa do Pai, que atrai aquela pessoa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. É interessante, não é? Quer dizer, na origem de tudo, de toda a nossa caminhada de fé também está esta graça, que é a iniciativa que o Pai toma para nos atrair até Jesus, para que sejamos atraídos por Jesus. E depois ele repete diversas vezes esta ideia que é um pão que vem do céu. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, o pão da vida, não apenas o pão que enche o estômago, como dizia antes. E depois fala, eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Quer dizer, este é um pão que dá a vida em plenitude. Lembra quando ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham uma vida plena. E de novo repete, vai insistindo, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. O primeiro momento no qual Jesus começa a dizer que Ele mesmo é o pão da vida. E Ele, não somente de uma maneira espiritual, mas materialmente, seu corpo e sangue. E depois nós recordamos como Ele oferece o seu corpo e o seu sangue na última ceia, quando ele, celebrando a festa da Páscoa, ele vai tomar o pão, ele dá a bênção, tomai e comei, isto é meu corpo que eu dou a você, depois toma o vinho e fala a mesma coisa, repete aquelas palavras que nós repetimos quando celebramos a Santa Missa, mas ele efetivamente doa seu corpo e seu sangue a nós na cruz. Exatamente para a salvação do mundo, para a vida do mundo. É muito bonito este trecho do Evangelho porque com poucas palavras o próprio Jesus está nos dizendo a razão mais importante pela qual ele veio a este mundo. E a razão pela qual abraçou aquela vida de dedicação até o fim. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, diz o Evangelho. Abraçando inclusive a cruz e a morte na cruz. Porque é o caminho, a porta estreita pela qual ele teve que passar para poder ter acesso à ressurreição, e esta vida que ele quer nos doar é a vida do ressuscitado, porque sim, o corpo de Cristo que recebemos na Eucaristia é o corpo de Cristo crucificado e ressuscitado. E então, meus caros irmãos e amigos, nós necessitamos sempre mais, não somente de comida que alimenta o corpo, mas de um alimento que possa saciar a fome que está dentro do nosso coração, de paz, de felicidade, de realização, de que a nossa vida tenha um grande valor, uma utilidade, que não seja algo que se confunde com o lixo que se joga fora. E então vamos ver nos próximos dias como este Evangelho se torna
torna sempre mais significativo, porque é Jesus que vai explicitando sempre mais este grande significado. Eu quero dizer uma palavra a respeito da primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, em que nós vemos Filipe, que está fugindo de Jerusalém, porque todos os cristãos eram perseguidos depois da paixão, depois que se organizou a primeira comunidade, e então os discípulos começaram a fugir. E Filipe encontrou um etíope, um morador da Etiópia, que na realidade era um ministro da rainha da Etiópia, e conseguiu carona com este homem e ficaram conversando do profeta Isaías e tal, e afinal o etíope pediu para ser batizado. Qual é a coisa que me impressiona e que eu queria partilhar com você? Que Filipe estava fugindo porque ele poderia ser preso, ele poderia ser morto, como Jesus, como Estevão, o diácono, como Tiago, o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado, mas não perdeu nenhuma ocasião, nem mesmo a ocasião de ter alguém que lhe dava carona para lhe anunciar Jesus, como diz a leitura dos Atos dos Apóstolos, a possibilidade de tomar parte desta vida de ressurreição que faz resplandecer a nossa humanidade de uma maneira que se renova dia a dia. É impressionante porque às vezes nós não fazemos como Filipe, aproveitando de cada oportunidade. Se ficamos doentes no hospital, não pensamos, agora que estou no hospital vou aproveitar para anunciar Jesus a estes que estão doentes aqui ao meu lado, ou a estes que trabalham aqui como enfermeiros ou médicos. Não, a gente pensa assim, quando eu estiver curado, aí eu vou retomar a minha atividade de evangelizador. Como é diferente a postura. Por que isto? Porque de tal maneira Jesus é importante, é uma preciosidade tão grande que a pessoa que compreende isto não pode guardar para si, porque entende que todo mundo necessita deste Jesus, mesmo aqueles que de primeira mão não querem saber de Jesus. E então, meu caríssimo amigo, minha querida irmã, vamos acompanhando as leituras que a liturgia nos propõe nestes dias, porque são de uma riqueza extraordinária e nós podemos crescer no caminho da fé e viver de uma forma que se renova pela sua graça e pela sua misericórdia. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.